A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero convidar a igreja de pé para abrir comigo as vossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Apenas o versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 26. Enquanto a igreja localiza a referência bíblica, eu glorifico e louvo ao Senhor por essa rica oportunidade de nessa noite estarmos adorando a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus abençoe o nosso pastor Dariolano, que Deus continue dando graça a ele na direção deste campo a cada dia mais, que Deus abençoe toda a igreja nessa noite. Atos capítulo 11, versículo de número 26, quem achou diga amém. Está escrito: e sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quando eu contar 3, a igreja repete a parte B do versículo. 1, 2, 3. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus. Só os cristãos tomem assento nessa noite adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. A tonalidade, Morivelto, do microfone está muito boa. Deus abençoe que os irmãos mantenham assim até o final da mensagem. Amém? Queridos, nós lemos uma palavra da parte de Deus, muito conhecida, que narra a primeira vez em que os discípulos, a primeira vez em que a igreja do Senhor Jesus recebe esse apelido, e que depois prefigurou no nome, o nome chamado de cristãos. Isso aconteceu no livro de Atos. E para nós entendermos o que levou isso a acontecer, nós temos que voltar lá no início do livro e saber a decorrência dos fatos. Há no livro de Atos um relato muito lindo. É o texto áureo desse livro, que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Antes de Cristo ser assunto ao céu, do verso 9 ao 11, ele disse no versículo 8 de Atos 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. As últimas palavras de Cristo na terra foram essa: depois ele é assunto ao céu e ocultado por uma nuvem. Verso 11, um anjo diz que como ele subiu, ele vai descer as nuvens e arrebatar a igreja que aguarda esse arrebatamento. Aleluia! A palavra do Senhor é que receberiam o Espírito Santo para serem testemunhas. E o livro de Atos narra a pregação da igreja primitiva. De Atos capítulo 1 ao capítulo 7, Jerusalém e Judeia é evangelizada. De Atos capítulo 8 ao capítulo 12, o evangelho chega em Samaria. De Atos capítulo 13 até o capítulo 28, os confins da terra são alcançados. E eu louvo a Deus que o livro de Atos é um dos poucos livros da Bíblia que não tem fim. Ele se encerra no capítulo 28, com Paulo chegando preso em Roma. Por que, pregador, que ele não tem fim? Porque a obra missionária da igreja ainda continua. Quem é que escreve o capítulo 29? É você quando prega o evangelho. Quando anunciamos as boas novas, os capítulos da igreja do Senhor continuam a serem escritos. Louvado seja Deus! Observe que a igreja teve um crescimento, porque quando se prega o evangelho, Deus ele dá o crescimento. Em Atos 1,15 a igreja tinha 120 membros.
Em Atos 2:41, o número aumenta para 3.000 membros. Em Atos capítulo 4, verso 4, o número agora vai para 5.000 membros na igreja em Jerusalém. De sorte que em Atos 2:47, a Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor à sua igreja aqueles que deveriam ser salvos. A igreja estava crescendo, mas não era de crente mundano, era de crente que ia para o céu. Atos 16:5 diz que a cada dia a igreja crescia em números. A igreja do Senhor continua crescendo, crescendo, crescendo. Observe um detalhe para mim entrar na mensagem e fechar essa pequena introdução. Nós lemos aqui que em Antioquia da Síria, os discípulos foram chamados de cristão. O que levou a serem chamados? Leva uma cronologia muito linda que há no livro de Atos. Observe bem, capítulo 1 de Atos, Jesus é assunto ao céu. Capítulo 2, o Espírito Santo desce à terra. Capítulo 3, Pedro e João, cheios do Espírito, levantam um aleijado na Porta Formosa. Capítulo 4, Pedro e João agora vão se explicar ao Sinédrio por conta do milagre. Capítulo 5, Ananias e Safira morrem porque mentiu ao Espírito Santo de Deus. Capítulo 6, a igreja escolhe e institui 7 diáconos para administrar o trabalho social da igreja. Capítulo 7, um desses 7 diáconos se destaca e é muito usado por Deus. O nome desse era Estevão. No capítulo 7, que é muito longo, tem uma vasta mensagem, uma pregação de Estevão. Ele prega, pastor Dário, cheio da unção e do poder do Espírito Santo. E diferente dos pregadores da atualidade, ele não recebe depois da mensagem uma oferta, um abraço ou alguém que pague um lanche. Não, ele recebe pedrada. Ele é morto depois daquela mensagem. Quando ele é morto, capítulo 8, a Bíblia diz que recai sobre a igreja uma grande perseguição. Uma grande que igreja? Uma grande perseguição, de maneira tal que a igreja do Senhor, ela é agora abalada e ela é dispersa. Acontece uma espécie de diáspora na igreja. A perseguição que recai devido à morte de Estevão abala a igreja e agora a igreja é dispersa. Todos os discípulos, observe, vou repetir, todos os discípulos são espalhados pelo mundo. Só os apóstolos ficam em Jerusalém. E eles saem pelo mundo fazendo o quê? Ei, se é discípulo de Jesus, só sabe falar de Jesus. Sai pelo mundo falando de Jesus, anunciando a palavra, pregando o evangelho, curando enfermo, limpando leproso, ressuscitando morto, expulsando demônio, fazendo o que é missão minha e sua, que somos igreja do Senhor. Observe um detalhe importante. Quando esses discípulos anônimos saem, a Bíblia Sagrada revela o nome de um. Ei, o geral era anônimo, mas a Bíblia fala o nome dele era Filipe. Qual igreja? Filipe, ele era um dos 7 diáconos, mas agora o Espírito Santo convenciona ele, a evangelista. Ele vai pregar em Samaria, e lá em Samaria o Espírito Santo de Deus desce, e a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade, aleluia, de tal maneira que a unção de Deus sobre a vida de Filipe foi tão grande que o Espírito Santo arrebatou ele para outra cidade, para que ele pregasse ao eunuco etíope de rainha Cândace. Agora observe um detalhe. Quando entramos no capítulo 9, eu já vou entrar no tema. Quando entramos no capítulo 9 de Atos, versículo 1, um judeu que estava no dia em que Estevão morreu, um judeu que consentiu, quer dizer, autorizou a morte, um judeu chamado Paulo. Ele usava o nome judaico Saulo e não o nome romano Paulo. Esse judeu Saulo vai no sumo sacerdote, maior autoridade religiosa da época. Ele vai no sumo sacerdote e pede cartas, pede autorização
para perseguir, para prender e para matar os crentes que haviam sido dispersos. Ei, aquele homem agora sai com ódio para ir prender os missionários que estão no mundo, que estão dispersos por aí, anunciando a palavra. Mas ele que saiu para pegar os missionários, no meio do caminho foi pego por Jesus. Ô glória, por quê? Porque crente tem dono. Vou repetir, tu não entendeu, não ouviu? Glória. Crente tem dono. Você não é um órfão. Você tem pai, ó glória. Você tem dono nessa noite. Aquele homem vê Jesus. A luz de Cristo é tão forte que ele cai cego no chão. E ali a Bíblia Sagrada vai relatar que aquele homem agora, ele fica 3 dias em jejum. Nós chegamos então no capítulo 10. Tudo é uma preparativa para que o nome cristão. Capítulo 10, a Bíblia diz rapidamente que Pedro tem uma visão. Um vaso em forma de lençol, com vários animais quadrúpedes e répteis, e Deus manda ele comer. Pedro, um judeu ortodoxo, diz: Senhor, jamais irei comer coisa imunda. E Deus diz: olha, não chame de imunda o que eu purifiquei. Aquilo era uma visão para que Pedro saísse do meio judaico e alcançasse os gentios. Logo depois da visão, ele é convidado para ir à casa de Cornélio. A casa de quem, igreja? Só quem está ligado. A casa de Cornélio. Pedro vai lá, Cornélio, centurião romano, responsável por 100 soldados. Pedro chega lá e Cornélio anuncia uma visão. Pedro então batiza aqueles irmãos, eles recebem o Espírito Santo e agora os gentios começam a receber a palavra. Aquele grupo de missionários, olha para mim, que foram dispersos lá em Atos 8:1, agora a Bíblia Sagrada relata aqui, em Atos 11:19, que eles chegam em 3 cidades. Primeira cidade, Fenícia. Segunda, Chipre. E terceira, Antioquia. Aqueles discípulos que haviam sido dispersos, eles eram todos judeus helenistas. Por ser judeu, eles preferiam pregar para judeus. Eles preferiam em sábado na sinagoga e discutir religião ali, mostrando que Cristo era o Messias. E quando chegam na Fenícia, que é o atual Líbano, eles pregam para os judeus. Quando chegam em Chipre, a cidade de onde Barnabé era oriundo, eles pregam para os judeus. Agora, quando chega em Antioquia, eles decidem não pregar apenas para os judeus, mas decidem também pregar para os gregos, ou seja, para, aleluia, os gentios. Oh glória, quem pode adorar o Senhor nessa noite? Quem era pastor os gentios? No Novo Testamento, a raça humana é dividida em 3 categorias: judeu, gentil e igreja. Judeu todo que é da linhagem de Israel, gentil todo que não é da linhagem de Israel, igreja, judeus e gentios convertidos a Cristo. Nós não somos judeu nem mais gentil, nós somos igreja. Nós somos, quem é a igreja? Aleluia! Nós somos igreja. E agora em Antioquia eles pregam para os gentios, aqueles que não eram judeus, mas que agora se tornam igreja. E eles recebem a palavra de tão bom grado. Por quê? Porque Antioquia, capital da Síria, aonde eles estavam, era a 3ª maior cidade do Império Romano. Em Antioquia tinha cerca de 500 mil habitantes, quase o tanto de Ceilândia, a cidade mais populosa do DF. Em Antioquia era a 3ª cidade, a primeira era Roma e a segunda Alexandria. Naquela cidade, eles recebem de bom grado a palavra de Deus e eles começam a testemunhar de Jesus. O Espírito Santo começa a habitar nessa igreja e a derramar o seu poder. Aonde o Espírito Santo habita, a mudança. Aonde o Espírito Santo está, alguma coisa acontece. Nada fica como era. Aleluia.
E a notícia da igreja, primeira igreja gentílica da Bíblia, a notícia da igreja gentílica de Antioquia chega lá na sede, oh glória, chega lá em Jerusalém. Em Jerusalém os apóstolos então reúnem-se e enviam um missionário, um homem do coração muito bom, conhecido como filho da consolação, um homem chamado Barnabé, oh glória, era um homem que ofertava na casa de Deus, vendia propriedade e repartia com os pés dos apóstolos. Era um homem temente a Deus, oh glória, que acreditava em quem ninguém mais acredita. Pastor, não entendi. Em Atos 9:27, quando Saulo volta convertido, Barnabé leva ele nos apóstolos. Ninguém acreditava, pensava que ele estava fingindo para matar mais cristãos, mas Barnabé acreditou. Já quero profetizar na tua vida. Deus vai colocar do teu lado alguém que acredita na tua chamada, alguém que acredita na unção que há sobre você. Deus vai fazer, aleluia. Oh, glória! Oh, glórias a Deus! E a Bíblia Sagrada relata que então os apóstolos enviam Barnabé para Antioquia. Quando Barnabé chega lá, aquele judeu chega em Antioquia, naquela igreja gentílica, ele fica maravilhado, porque a unção daquela congregação era maior que lá na sede, aleluia, a unção que estava lá, oh glória, era mais forte do que a unção que estava em Jerusalém. Então Barnabé testifica que de fato os gentios receberam o Espírito Santo e que Deus não faz acepção de pessoas. O que Barnabé faz? Ele decide não voltar a Jerusalém agora. Ele volta lá para Tarso, aonde Saulo estava esquecido há 9 anos. Ele volta lá para Tarso e busca Saulo, irmão Erivelto. Quando ele busca Saulo, ele diz: Saulo, nós temos uma missão lá em Antioquia. Vamos lá doutrinar aquela igreja, firmar os crentes, ensiná-los sistematicamente a palavra de Deus. Vamos? Bora! E lá chega Barnabé e Saulo, e a igreja que já era uma bênção, meu Deus, oh glória, a igreja, aleluia, a igreja que já era, pastor Dário, uma bênção, agora recebe Barnabé e Saulo. O que era bom sempre fica melhor quando o Espírito Santo de Deus está no negócio. Oh, aleluia. A Bíblia diz que eles ficaram 1 ano confirmando a fé nos irmãos. Você quer saber como que a igreja de Antioquia era? Depois você lê Atos 13 aí. Se o irmão quiser colocar na tela aqui. Aleluia. Atos capítulo 13. Só os 3 primeiros versículos aqui. E nesses 3 primeiros versículos já define como era a igreja em Antioquia. Oh glória, eu vou ler aqui. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, aleluia. Havia o que a igreja? Profetas e, em outras versões, mestre. Havia na igreja de Antioquia profeta, mas também tinha mestre, também tinha doutor. Era uma igreja praticamente perfeita. Se a igreja de Antioquia só tivesse profeta, iria ser uma igreja fanática, iria ser uma igreja que iria acreditar mais no homem do que na palavra de Deus. Se a igreja em Antioquia só tivesse mestre, iria ser uma igreja fria, iria ser uma igreja calculista, aonde o Espírito Santo ia ser extinguido. Mas lá não, lá tinha profeta, mas também tinha mestre. Lá os irmãos profetizavam, mas conferia na palavra para ver se a profecia era de Deus. Tem igrejas, aleluia, por aí que tem muito profeta, irmão Erivelto. Oh glória. É tanta profetada, hoje até na live no Facebook é profetada disso, daquilo. Ei, e aí no meio do fanatismo coloca um sal, coloca isso, coloca aquilo. A profetada leva as invencionices, aleluia. Mas a palavra de Deus é suficiente. Oh glória. Ei, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, tem profetas de Deus, mas também tem mestre. A nossa igreja tem mestre, mas também tem profetas de Deus. Oh, enquanto tem igrejas fanáticas, aleluia, por aí, tem igrejas calculistas também, aleluia.
Igrejas, oh glória, onde os teólogos se acham a quarta pessoa da Trindade, onde o nariz é empinado, onde eles dizem, eu sou reformado, eu sou isso, eu sou aquilo, onde anulam o Espírito Santo, não crê mais no arrebatamento, não crê mais que os dons espirituais é para os nossos dias também, vão anulando, vão extinguindo o Espírito Santo, acredita que é Deus que determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Oh irmãos, não é não. Ei pastor, o que eu devo fazer então se não é Deus que determina? Lê Atos 16:31. O carcereiro chegou em Paulo e falou, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A única coisa que fazemos para ser salvo é crer. O resto Jesus já fez na cruz. A igreja em Antioquia era uma benção. Versículo 2, além de ter profeta e mestre, olha aí o versículo 2, servindo eles ao Senhor. Meu Jesus, era uma igreja que servia ao Senhor. Hoje em dia todo mundo quer ser mestre, ninguém mais quer ser servo. Lá não, lá tinha servo, aleluia. Lá tinha servo e serva de Deus. Verso 2 ainda, e disse, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, meu Deus, irmãos, olha para mim, o Espírito Santo tinha voz na igreja em Antioquia, disse o Espírito Santo, lá o Espírito Santo ainda falava. Pastor, o que é isso? Eu não estou entendendo. Vai entender agora. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, Jesus manda 7 cartas. Quantas, irmãos? 7 cartas para 7 igrejas na Ásia Menor. E no final de cada carta, Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que ele diz isso? Porque tinha igreja que não ouvia mais a voz do Espírito Santo. Glória. Ei, deixa eu te falar algo para você dar o teu melhor glória a Deus essa noite. Aqui o Espírito Santo de Deus ainda fala. Aqui ainda é possível ouvir a voz do Espírito. Oh, última coisa, verso 3. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Ou seja, a igreja em Antioquia enviava missionários para o campo. Nem a igreja de Jerusalém fez isso primeiro. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária da Bíblia. Era uma igreja em que o Espírito Santo não estava de passagem. Ele estava habitando. Ele estava lá por causa dos crentes, oh glória. E essa igreja, ela chega a ser tão parecida com Cristo que os gentios romanos e alguns judeus colocam o nome dos crentes de lá de cristãos. Oh, aleluia! Colocam-lhes o nome de cristãos. Por quê? Porque eram parecidos com Cristo, eram igual a Cristo, eram semelhantes a Cristo, eram imitadores de Cristo, andavam como Cristo andou, falavam como Cristo falou, processavam do jeito que ele processou. Ei, fazia o que Cristo fez. Aleluia. É bem verdade que no princípio esse nome não veio de maneira boa. É um termo pejorativo. Eles falaram cristãos e esse prefixo ão denota um termo pejorativo, dizendo que é de partido, ou seja, do partido de Cristo. A princípio era isso, mas no original grego está cristianos com CH, que significa imitador, parecido. Os ímpios usaram de forma depreciativa, mas a igreja pegou, abraçou esse nome, porque eram imitadores de Cristo. Lá em Antioquia eles eram cristãos, mas lá em Corinto, capítulo 11, verso 1, Paulo teve que falar, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, seja cristão que nem eu, oh glória! A igreja em Antioquia era cristã. Cadê os cristãos nessa noite, oh glória? Ei, tem cristão aí na live também, no YouTube, cadê os crentes essa noite? Adora o nome do Senhor.
imitando a Cristo, oh glória. Já vou partindo para a reta final da mensagem. Eles eram parecidos com Cristo, está na Bíblia. Por quê, pastor? Porque eles andavam como Cristo andou. Quando você imita, você se torna igual àquela pessoa. É claro que no mundo só quer imitar o que não presta, mas na igreja nós imitamos, aleluia, a Cristo. A igreja em Antioquia imitou a Cristo e receberam o nome de cristãos. É claro que esse nome só aparece 3 vezes na Bíblia: Atos 11, 26, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16 apenas. Mas eles não deixaram de imitar ao Senhor. Crente que é cristão de verdade, ele imita a Cristo. Muita gente por aí se declara cristão, mas o verdadeiro cristão é o que imita o Senhor. Cadê os cristãos nessa noite? Aleluia. Levanta a tua mão pesada e adore a Ele. O crente que é parecido com Cristo, ele anda como Cristo andou. O que a Bíblia diz que Jesus fez em abundância do começo ao fim do seu ministério e no meio? Orava. Jesus orava muito. O crente que é cristão, o cristão verdadeiro, ele ora. Jesus ora no início do ministério. Quando sai da água batismal, Lucas 3, 21 diz que ele orou. E o Espírito Santo desce em forma de pomba e uma voz, que a voz de Deus fala do céu. Jesus orou no Rio Jordão e a Trindade se reuniu. Está na Bíblia, em Lucas 5, 15, a Bíblia Sagrada vai relatar que a fama de Jesus percorria todas as cidades e ali as pessoas procuravam ele para ter cura, para ter milagre. Mas o verso 16 diz que ele ia para os desertos e ali orava. Ou seja, a fama estava vindo. Ao invés de Cristo abraçar, ele foi para a oração. Oh glória! Oração é o oposto de fama, irmão. Oração não dá fama, não dá ibope, não dá reconhecimento. Só gosta da oração quem é cristão de verdade. Só gosta de fama quem é cristão falso. O crente verdadeiro, o cristão de verdade, ele imita a Cristo. Jesus não veio à terra ser um popstar de Israel. Ele não veio ser um magnata de Nazaré, não. Até porque ele cresceu na favela. Quando a Bíblia diz Jesus de Nazaré, é um termo depreciativo. É como se falasse Jesus do sol nascente, Jesus da Vila Roriz, Jesus não sei da onde. É um termo depreciativo. Ou seja, em outras palavras, estavam falando Jesus o favelado. Mas Cristo não veio, aleluia, para ser magnata. Ele veio para salvar a mim e a você. Oh glória! Ele não veio, aleluia, para ser empresário da pesca com Pedro. Ele veio pescar homens, aleluia. Ele veio para pescar mulheres. E cá estamos nós na sua obra. O cristão de verdade, ele ora porque Jesus orou. Lucas 6,12, ele passa a noite inteira no monte orando antes de escolher os 12 apóstolos. Ei, que dia que nós viramos a noite orando antes de alguma escolha? Pois o Cristo, o Verbo encarnado, ei, o Deus encarnado, antes de escolher, ele foi orar. O cristão de verdade, imitador de Cristo, antes de escolher, ele ora. Por que nós quebramos a cara? Porque fazemos escolhas sem antes consultar aquele que conhece o futuro, aquele que sabe o dia do amanhã. Ei, o crente que ora, ele é um cristão de verdade, porque Jesus orou. Ele orou tanto que Lucas 22, 44 diz que ele ora ao ponto de soar sangue. Nós não oramos mais nem para suar camisa. Jesus orou e suou sangue. Não tem como, irmão, ser um cristão sem vida de oração. Não tem como ser um crente salvo se não tiver contato com aquele que nos salvou. O crente salvo, ele ora não por obrigação. O crente salvo, ele ora porque ele anseia pela presença de Deus. O crente salvo, o cristão verdadeiro, ele ora porque esse é o único meio que temos de falar com Deus. Deus fala conosco de várias maneiras: profecia, sonho, palavra pregada, língua traduzida, louvor, visões, revelação. Mas nós só temos uma maneira de falar com Deus, que é através da oração. Deus quer ter um particular com você novamente na oração. Oh glória!
Eu li a Bíblia esses dias, uma parte que me chamou a atenção foi que os discípulos viram Jesus operar os maiores milagres da Bíblia. Ressuscitar Lázaro, o maior milagre do seu ministério, reparar enterro. Cristo nunca foi a um velório. Todos que eles foram foi cancelado. Nunca aconteceu um velório até o final aonde Jesus chegou. Nunca um leproso ficou sujo aonde Jesus estava para purificá-lo. Os discípulos viram milagres extraordinários. Os discípulos viram as mensagens de Jesus. Os discípulos viram Jesus expulsar demônios poderosos. Mas eles nunca chegaram a Jesus e falaram: Senhor, me ensina a pregar. Eu quero pregar bem como o Senhor. Me ensina a curar. Eu quero ressuscitar o morto. Eu estou doido para cancelar um velório. Senhor, me ensina a expulsar demônio. Eu quero expulsar um demônio, Senhor. Não, eles nunca pediram isso. Eles chegaram em Jesus uma certa feita e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Oh, glória! Ei, o que mais chamou a atenção na vida deles foi a vida de oração de Jesus. Oh, glória! O cristão verdadeiro, ele quer ter também uma vida de oração, porque o Mestre te deu um exemplo nessa noite. Oh, aleluia! Para mim finalizar agora, o crente salvo, ele faz o que Jesus fez. Jesus evangelizou. Jesus pregou a palavra e Jesus mandou Marcos 16:15, ide por todo mundo. Ele não pediu, ele falou: gente, por favor, quebra esse galho aí para mim, prega lá no mundo todo, me faz aí essa gentileza, seja polido comigo, vá pregar lá, quebra esse favor para mim aí. Não, ele mandou. O ide é uma ordem. Ide, nós não temos a opção de não evangelizar. Se nós somos igreja, já tem um mandamento para quem é crente: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Em Mateus 28:19, Jesus manda: ide por todo mundo, fazer discípulos em todas as nações. Aleluia! O crente salvo, ele prega. O crente salvo é servo, porque em João 13 Jesus serviu, lavou os pés do discípulo. O crente salvo, ele ama, porque em João 13:34 Jesus disse: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Crente que odeia o outro não é cristão de verdade. Crente que guarda rancor, mágoa, ódio do outro não é cristão de verdade. O cristão, ele ama. Vou repetir: o cristão, ele ama. O cristão, ele ama. O amor não tem hipocrisia. Romanos 12:9 diz: o amor seja não fingido. O amor tudo suporta. Pastor, eu não suporto mais ele. Eu não suporto mais ela. Está faltando amor. Oh, glória. Porque o amor tudo ele suporta. Se coloque de pé nessa noite. Oh, glória. Meu Jesus amado. Outro dia eu prego aqui, hoje foi só uma saudação. O crente de verdade, o cristão, ele ama. E isso é muito sério, irmão, porque tem gente que às vezes até consagrado, tem credencial, fala em língua e até batizado com o Espírito Santo, mas porque não ama o seu próximo, não vai poder entrar no reino dos céus. Quem ama, perdoa. Jesus disse o que? Em Mateus 6, do versículo 13 e 14. Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Nós oramos: Pai nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Perdoa nada, está guardando rancor ainda. Lembra da pessoa, sente aquela dor. Lembra do fulano, da fulana, sente aquela dor. Mas o cristão de verdade, ele não quer bagagem no inferno, porque ele não vai para o inferno, ele vai para o céu. Oh, glória! Ei, o diabo está muito interessado de nós guardarmos rancor. Por que eu digo nós? Porque mesmo, olha para mim, porque mesmo que hoje você não tenha nada contra ninguém, o diabo conhece teu ponto fraco e amanhã ou depois ele pode atirar um dardo.
Ele pode trazer alguém próximo ou longe para te ofender. E vai saber que tu vai guardar aquilo, e aquela pedrinha de tropeço te impede de entrar na glória. Então, meu irmão, antes de Satanás vir, Deus já te avisou nessa noite, ó glória. Tenha o amor. Crente de verdade, cristão verdadeiro, ele ama. Aleluia.